meu nome é Sheila Campagna, eu sou professora de dança, bailarina e coreógrafa. Eu atuo em academias de dança e também em escolas. Nas academias de dança eu trabalho com algumas linguagens bem específicas de dança, como o sapateado americano, por exemplo. E na escola procuro trabalhar com essa dança que eu trago aqui para vocês no canal. Essa dança que se pretende ser livre e não fechada em apenas uma técnica ou uma linguagem. Essa dança que é para todo mundo e que parte do próprio repertório motor dos alunos, para que eles criem e descubram cada vez mais possibilidades de se expressar através do movimento. Hoje eu estou passando aqui para compartilhar com vocês uma atividade que eu gosto bastante de fazer com os meus alunos na escola. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal para você receber a notificação dos próximos vídeos, vai lá! Nós vamos trabalhar as qualidades de movimento segundo os fatores de Rudolf Laban, de uma maneira espontânea e divertida e privilegiando o repertório motor dos próprios alunos. Antes de explicar a atividade em si, eu vou contextualizar um pouquinho para vocês de como é que eu fiz essa atividade. Esse ano eu trabalhei de forma remota com os meus alunos por bastante tempo. Eu trabalho num espaço privilegiado, em que os alunos têm condições de se conectar em casa, de fazer uma aula online comigo toda semana. Eu sei que essa não é uma realidade de muita gente no Brasil. Então eu trago aqui algumas propostas, algumas sugestões para que vocês, professores, possam adaptar a sua própria realidade de acordo com o seu tempo, com o ritmo dos alunos e de acordo com a estrutura que vocês tenham aí. Nessas aulas online, eu primeiro fiz um trabalho de adaptação com os alunos, para que eles se sentissem confortáveis em abrir as câmeras, porque sem vê-los, todo esse processo de improviso e tudo que eu tinha para propor para eles não ia funcionar. Então, falando especificamente de Fundamental 2 e Ensino Médio, que eles têm mais vergonha, eu tive um trabalho de adaptação primeiro com eles, até que eles se sentissem confortáveis com essa questão de abrir a câmera. Então eu fazia alongamentos, pedia para cada um mostrar um movimento de alongamento, fazia sequências coreográficas com músicas que eles já conheciam ou músicas que eles pediam. Então eu pedia para eles trazerem sugestões de músicas também. E assim eu fui trabalhando com coisas que eles estivessem mais à vontade, até que depois eu trouxe essa questão da improvisação de forma mais efetiva. Em outro vídeo eu posso trazer certinho para vocês cada um desses exercícios de improviso que eu fiz com eles, trabalhando a questão das qualidades de movimento. Lá no nosso Instagram e no Face, @dança.naescola, tem vários exemplos com vídeos curtinhos para vocês verem os alunos fazendo. Dá uma olhadinha lá. Eu separei os fatores de movimento por aula. Então, numa primeira aula, a gente trabalhou o tempo, com questões de contagem, reconhecendo e identificando o pulso de diferentes músicas e percebendo a diferença na duração dos movimentos. Na segunda aula, trabalhamos o espaço, diferenciando e experimentando movimentos que ocupassem bastante espaço ou que fossem feitos perto do corpo, ocupando pouco lugar dentro do espaço. Então, isso através de diversas dinâmicas. Na terceira aula, eu trabalhei com eles os conceitos de peso e fluência. Então, com alguns exercícios, como por exemplo, eles tinham que empurrar uma caixa bem pesada, depois eles tinham que virar uma folha bem leve voando no vento. Para trabalhar a fluência, eles tinham que se movimentar como um robô, né, com a fluência bem controlada, movimentos bem limitados e interrompidos. Depois eles tinham que se movimentar como a água, trazendo o outro oposto da fluência. Ao final de cada aula, a gente conversava sobre a experiência de cada um, para só então eu nomear esse conceito que estava sendo trabalhado, depois que eles já tinham experimentado no próprio corpo. A atividade que eu vou explicar hoje para vocês veio depois de tudo isso, mas nada impede que você aplique diretamente essa atividade, porque ela vai tratar de referências bem simples, referências que todo mundo vai compreender e de toda forma vai ser bem legal para os seus alunos experimentarem no próprio corpo, mesmo sem todo esse embasamento de qualidades de movimento vindo anteriormente, tá bom? Então, para essa atividade, a gente vai se inspirar nos elementos da natureza: a terra, a água, o ar e o fogo. Primeiro, eu seleciono músicas que eu acredito que vão trazer uma certa atmosfera para a improvisação dos alunos, que eu acredito que vão estimulá-los a buscar determinadas qualidades de movimento. Então, eu seleciono pelo menos uma música para cada elemento da natureza. Coloco a música que eu selecionei para a água, por exemplo, e peço para que eles se movimentem como ela, pensando em ondas, correnteza, numa cachoeira. É importante sempre que a gente dê essas imagens para eles para facilitar o improviso, para que eles tenham uma referência, para que eles visualizem o que é que eles estão
fazendo. Depois eu coloco a música que eu selecionei para o fogo e peço para que eles imaginem uma pequena chama que vai crescendo, vai se expandindo devagar. E aí essa chama vai ocupando o espaço todo. Peço para que eles usem o corpo inteiro nessa ação. E daí os alunos vão tentando trazer, não só os braços, por exemplo, que é o mais comum de utilizar, aí eles vão sendo desafiados a usar todo o resto do corpo. Peço para que eles imaginem um fogo que é forte, que é rápido, por exemplo. Em seguida, nós vamos para o ar, com aquela música que eu selecionei também para esse elemento. Peço para que os alunos imaginem uma leve brisa, depois um vento mais forte, e vou dando referências também para eles. Explico que eles podem descer, subir, saltar, girar, trazendo movimentações que são básicas como referência para eles, como ideia para eles ampliarem as suas possibilidades nessa movimentação e não travarem no improviso, por exemplo. Chamo a atenção para que eles percebam que os movimentos devem ser leves, mas podem variar em velocidade e tamanho. Normalmente eu deixo a terra por último, porque é o elemento que os alunos costumam achar o mais difícil, em geral. Então eu coloco uma música que traz um peso maior, um pouco mais marcada, e peço para que eles me mostrem como é que seria esse movimento da Terra. Como é que seria a Terra se movimentando? Ela é leve ou pesada? Ela é compacta? Ela inspira movimentos amplos ou mais restritos? As respostas no corpo dos alunos são incríveis. No final de toda essa experimentação, eu os divido em grupos ou individualmente mesmo, se a gente estiver no online, e peço para que cada um escolha um elemento, um desses 4 elementos naturais, para representar para a gente, e todos os demais devem adivinhar. Então, se isso é feito em grupo, eles combinam como é que eles vão fazer, ensaiam, e os outros têm que adivinhar. Se alguém tiver vergonha, tem aqueles que são mais tímidos, eu não forço para fazer, mas em geral, depois de toda essa experimentação, todos eles já estão prontos para criar uma coisa, ensaiar e mostrar para todo mundo. Em seguida eu vou mostrar para vocês o resultado de alguns alunos meus cumprindo esse desafio. Numa aula separada, a gente já estava no presencial e foi depois de todo esse processo que eu contei para vocês, de experimentação, improviso com as qualidades de movimento, eu dividi os alunos em grupos e pedi para que cada grupo escolhesse um elemento da natureza e fizesse para que os outros adivinhassem. Essas imagens que vocês vão ver foram gravadas na mesma aula que eles criaram as suas sequências. Então eles tiveram cerca de 20, 25 minutos para escolher um elemento, criar a sequência, ensaiar, e a gente já filmou. Então dá uma olhadinha nesses exemplos. Esse primeiro grupo está fazendo o elemento do ar. As meninas pensaram em continuidade e movimentos leves. Neste aqui, os meninos representavam o elemento terra, com movimentos fortes e de fluência controlada. Eles utilizaram seu próprio repertório motor. Eram movimentos com os quais eles já tinham uma certa familiaridade para trazer esse elemento que imaginaram. O terceiro que nós vamos ver é o fogo, com movimentos leves e de fluência livre. Eles ocupavam pouco espaço no início e depois iam se expandindo, como uma chama mesmo que vai crescendo. E por último, confiram como as meninas representaram o elemento água. Elas pensaram em ondas, continuidade e leveza. Após a apresentação de cada grupo, os demais tentam adivinhar. Às vezes todos acertam aquele determinado grupo, às vezes os palpites variam, mas é um dos momentos que eu mais gosto nessa atividade, porque os alunos acabam falando, eles trazem as qualidades de movimento na fala deles, então eles são capazes de analisar o movimento no corpo do outro. Então o interessante é perguntar como eles descobriram que era aquele determinado elemento. E aí eles mesmos vão explicar essa análise que eles fizeram dos movimentos do outro grupo. Eu descobri que era o ar porque os movimentos eram leves, os movimentos eram contínuos. Esse grupo aqui eu achei que era terra porque tinha movimentos que pareciam mais pesados, mais conectados ou mais próximos ao chão, por exemplo. É uma boa forma de trabalhar, por exemplo, os elementos, os fatores de movimento do peso e fluência, que eu acho que são 2 mais difíceis um pouco de explicar o conceito para os alunos, diferenciar e deles experimentarem, deles sentirem no corpo. Então essa aqui é uma atividade que é um exemplo bem legal para trabalhar isso na prática. E você, o que é que você achou dessa atividade? Você acha que é possível aplicar com os seus alunos aí na escola?
Me conta aqui nos comentários e não deixa de se inscrever aqui no canal para você receber a notificação dos próximos vídeos, ok? Super obrigada pela sua atenção e até a próxima!